Olá, rico dia para você. Eu sou Nara Miller, coach e especialista em EFT, e hoje eu tô aqui para responder uma das perguntas das minhas clientes sobre como perceber que meu ponto de atração mudou. O ponto de atração é nada mais nada menos de como a gente está atraindo as coisas. Então, como a gente está agindo e como a gente está vibrando principalmente. E a partir dessa vibração é que nós atraímos situações para confirmar essa situação vibracional, como também para que tomemos novas atitudes. Então, vou dar as 3 dicas. Primeiro, você sente algum desconforto com o evento que você está tentando eliminar? Segundo, você tem alguma sensação no corpo desconfortável quando você fala sobre o assunto, quando você pensa sobre o assunto? Terceiro, você tem imagens que lhe dão desconforto e essas imagens ainda não foram embora? Então, esses são os 3 pontos de medida para você ver o seu novo ponto de atração. Bom dia, Mariângela. Quando você está sentindo ainda algum nível de desconforto emocional, medo, raiva, culpa, ressentimento, mágoa, tudo isso ainda precisa ser trabalhado. E como é que a gente pode medir isso dentro de cada aspecto? Nós damos uma nota de 0 a 10 para essas emoções desconfortáveis e vamos fazendo a sequência de EFT e vamos retomando as emoções. Depois, o desconforto no físico. Se é uma pressão, ela pode diminuir essa pressão, como ela pode se tornar uma agulhada, pode se tornar uma energia movimentando no corpo, pode caminhar pelo corpo, pode mudar o tipo de sensação. Então, isso a gente vai ter que apreciar antes e depois das sequências de EFT. E a terceira, não menos importante, mas que muita gente esquece de apreciar, é a questão de como ainda existe a imagem desconfortável a respeito do assunto. Então, por exemplo, foi uma discussão lá com uma pessoa X. Como é que é essa imagem? Quais são também as condições dessa imagem? Clara, escura, preto e branco, colorida e movimento? Tudo isso é importante ser apreciado. Sem apreciação desses 3 aspectos, não tem como a pessoa medir conscientemente as mudanças, porque como ela já entrou no novo patamar e o corpo não registra mais o patamar antigo, porque já não é mais conflitivo, já não é mais algo que precisa ser reorganizado no mesmo nível que era antes, a pessoa perde a noção da percepção. Então, é importante analisar essas 3 dicas, esses 3 aspectos dos eventos desconfortáveis e fazer as sequências de EFT para a questão das imagens. Se eu me sinto bem olhando aquela imagem, não é suficiente, porque no início ela era uma imagem conflitiva. E se ela ainda está lá, eu tenho que fazer a EFT até sumir a imagem, pelo menos olhando para a imagem e batendo nos pontos, usando a técnica do cinema, que a gente bota a imagem na tela do cinema e vai fazendo as sequências de EFT assistindo aquela imagem. E vai reapreciando, essa imagem precisa sumir ou virar uma imagem confortável, ou mudar. Quando você pensar naquela coisa, quando você falar naquela coisa, não vai ser mais aquela imagem que vai aparecer. Ou ela vai ficar totalmente imperceptível, ou ela vai mudar para um outro tipo de imagem quando você falar daquele assunto. Por exemplo, tive o caso de uma cliente
que ela tinha um evento desconfortável com um parente e ela se via brigando com aquele parente na primeira sequência. Depois, na segunda sequência, ela se via falando com o parente e o parente com uma cara de arrependido, mas ela não acreditava nesse arrependimento. Na terceira sequência, o parente parecia estar prestativo a ajudar. E na quarta sequência, ela percebeu qual era a mensagem atrás daquele evento. Então, quando ela chegou na mensagem atrás do evento e depois foi feita a repercepção da cena, ela não tinha mais a imagem do desconforto e sim uma imagem de liberdade, uma imagem totalmente diferente do que ela percebia antes do evento. Como se aquela cena nunca tivesse acontecido, com a situação nunca tivesse acontecido. Ela aconteceu, mas não existia o registro traumático. Então ela se via num outro momento, vivendo uma coisa agradável, até com aquela própria pessoa. Pode ser com aquela pessoa, pode ser com outras pessoas, pode ser em um outro lugar, mas o importante é trabalhar esses três aspectos: o desconforto emocional e as suas intensidades, o desconforto físico e as suas intensidades, e a cena e as suas mudanças. Tá? Fica aí a dica por hoje, um rico dia e até o próximo Scope. Tchau!